E se uma mentira pudesse te matar instantaneamente, não num filme de suspense, mas dentro da sua própria comunidade de fé? Esta é a história chocante de Ananias e Safira, um casal que fez parte do nascimento da igreja cristã. O que eles fizeram de tão terrivelmente grave para merecer um fim tão abrupto, e o que a história deles revela sobre os perigos da nossa própria busca por aceitação e aprovação. Este episódio, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, é um dos mais enigmáticos e impactantes de toda a Bíblia. A Igreja de Jerusalém operava sob uma dinâmica social e espiritual radicalmente diferente do que conhecemos, onde a unidade e a transparência eram vitais para sua sobrevivência e testemunho. A Igreja primitiva, logo após o evento de Pentecostes, vivia um período de fervor e unidade extraordinários, conforme descrito em Atos 4, eram o coração e a alma da multidão dos que criam. Essa unidade não era apenas teórica, ela se manifestava em uma prática de comunhão radical, onde muitos vendiam suas propriedades e depositavam o valor aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído conforme a necessidade de cada um. Era um movimento voluntário, impulsionado por um amor genuíno e por uma percepção vívida da presença de Deus entre eles. A igreja primitiva era esse ambiente espiritualmente puro, e a mentira do casal foi o contaminante da falsidade e do orgulho, uma ameaça que precisava ser neutralizada para proteger a integridade de todo o organismo. Compreendendo essa atmosfera de pureza radical, sacrifício voluntário e a presença manifesta do Espírito Santo, a decisão do casal de encenar uma generosidade que não era genuína se torna muito mais grave. A atitude deles não foi uma simples falha moral, mas um ataque direto ao coração da identidade daquela comunidade. Ananias vendeu uma propriedade e, em conluio com sua esposa, Safira decidiu reter uma parte do valor para si. Ele então levou o restante aos apóstolos, apresentando-o como se fosse o preço total da venda. A intenção era clara: obter o mesmo reconhecimento e status de outros membros generosos da comunidade como Barnabé, mas sem o mesmo nível de sacrifício pessoal. Era uma performance de santidade. O conceito central para entender a queda de Ananias e Safira é o de mentir ao Espírito Santo. O apóstolo Pedro não os confronta por terem guardado parte do dinheiro, pois ele mesmo afirma que a propriedade e o valor da venda eram deles para dispor como quisessem. O pecado fatal foi a hipocrisia, a tentativa de enganar a comunidade e, consequentemente, a própria presença de Deus que habitava e guiava aquela igreja, apresentando uma doação parcial como se fosse total. Imagine a tensão naquela sala. Ananias entra, talvez esperando aplausos, um reconhecimento público por sua aparente generosidade. Mas Pedro não olha para a oferta em suas mãos, ele olha para dentro da sua alma e pergunta: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Pedro expõe que a mentira não foi aos homens, mas a Deus. Imediatamente, Ananias cai e morre. O exemplo concreto da consequência é brutal e direto. Cerca de 3 horas depois, Safira chega, sem saber do ocorrido. Pedro a questiona diretamente sobre o valor, e ela confirma a mentira. Ele então anuncia seu destino fatal, que se cumpre instantaneamente. Existem diferentes perspectivas teológicas sobre a severidade do julgamento. Alguns estudiosos argumentam que foi um ato de disciplina fundacional, necessário para purificar a igreja em seu estágio inicial e estabelecer que a duplicidade e a falsidade não teriam lugar no novo corpo de Cristo. Outros veem o evento como um lembrete sombrio da santidade de Deus e das graves consequências de profanar o sagrado com motivações egoístas, servindo de advertência perpétua. É fundamental, contudo, abordar as limitações desta narrativa. Este não é um manual de como Deus age em resposta a cada mentira. A morte súbita de Ananias e Safira foi um evento singular e fundacional, um juízo específico para um momento específico da história da igreja.
Usar este caso para pregar que Deus fulminará instantaneamente qualquer um que cometa um pecado semelhante, hoje seria um erro de interpretação e geraria um medo paralisante, em vez de um temor reverente e saudável. As variações deste princípio se aplicam a qualquer área da vida espiritual, onde a aparência substitui a realidade. A tentação de Ananias e Safira não se limita a finanças. Ela se manifesta quando alguém busca posições de liderança por prestígio, quando exibe uma vida de oração em público que não pratica no privado, ou quando oferece um serviço ao próximo visando apenas o aplauso humano. O problema central é a busca pela glória pessoal disfarçada de ato de devoção. E o clímax da história é a morte do casal, mas a verdadeira tragédia reside nas motivações que os levaram a esse ponto. A questão mais profunda não é simplesmente o que eles fizeram, mas por que sentiram a necessidade de fazê-lo. Investigar as razões por trás de sua decisão revela um perigo sutil e persistente que ainda hoje ameaça a integridade de indivíduos e comunidades de fé, a corrosão causada pelo desejo de aparentar ser algo que não se é. Você já se sentiu pressionado a parecer mais generoso ou espiritual do que realmente é? Essa pressão é uma força poderosa. Aprofundando-nos nas motivações, a causa mais provável para o ato de Ananias e Safira foi a vaidade espiritual. Eles testemunharam a admiração que outros membros da comunidade, como Barnabé, recebiam por sua generosidade sacrificial. Desejaram ardentemente aquela mesma reputação de piedade e desprendimento, mas não estavam dispostos a pagar o preço completo. A mentira foi uma tentativa de comprar prestígio espiritual com um sacrifício parcial, um atalho para a honra. Do ponto de vista psicológico, o comportamento deles reflete uma profunda insegurança e a pressão de conformidade social. Em uma comunidade onde a generosidade era o padrão de excelência, eles podem ter se sentido inadequados ou pressionados a se equiparar aos outros. Em vez de admitir suas limitações ou simplesmente doar o que podiam com sinceridade, escolheram a máscara da perfeição, um caminho que a insegurança e o orgulho frequentemente pavimentam. Teologicamente, o cerne do pecado foi a duplicidade de coração. O ato deles foi uma profanação do culto. A oferta, que deveria ser um ato de adoração sincera a Deus, foi contaminada com o engano e a busca por exaltação própria. Ao fazer isso, eles trataram a Deus e a comunidade com desprezo, agindo como se o Espírito Santo, que conhecia seus corações, pudesse ser enganado por uma encenação. Isso revelou uma falha fundamental em sua compreensão sobre quem Deus é. A narrativa também introduz um elemento de batalha espiritual. A pergunta de Pedro, por que encheu Satanás o teu coração, sugere que a decisão do casal não foi apenas uma falha moral isolada. Eles permitiram que uma influência externa maligna explorasse sua fraqueza, o orgulho e o amor ao dinheiro. Essa influência visava introduzir a hipocrisia, o veneno da falsidade, bem no centro da recém-nascida igreja, para corrompê-la desde dentro e minar sua credibilidade e poder. Analisar essas camadas de motivação, o orgulho, a insegurança e a dimensão espiritual, transforma esta história de um simples relato de punição em um espelho para nossa própria condição. Para aplicar essa lição de forma prática, podemos começar com pequenos passos de integridade. O primeiro é cultivar a honestidade em nosso círculo de confiança, sendo transparentes sobre nossas lutas, em vez de projetar uma imagem de perfeição. O segundo passo é examinar nossas motivações antes de agir, especialmente em atos de serviço ou doação, perguntando-nos: estou fazendo isso por amor genuíno a Deus e ao próximo, ou no fundo anseio por reconhecimento e aplausos? Para aqueles que desejam aprofundar o estudo, a leitura atenta dos capítulos 4 e 5 do livro de Atos é o ponto de partida ideal. A história deles é um alerta poderoso contra o que poderíamos chamar de fé de performance. A pergunta final, então, não é se você mente, mas qual máscara você mais se sente tentado a usar na sua jornada de fé. A máscara da santidade impecável, do conhecimento teológico profundo ou da generosidade extravagante.
Em última análise, a mensagem duradoura de Ananias e Safira não é sobre o perigo de reter dinheiro, mas sobre o veneno de se viver uma mentira espiritual. A lição mais valiosa é que Deus não se impressiona com a magnitude de nossos sacrifícios performáticos, mas valoriza a sinceridade de um coração íntegro. A verdadeira adoração e o serviço que o agradam não residem na quantia que oferecemos, mas na verdade que ousamos viver. Se esta análise aprofundada trouxe valor para você, peço que faça algo concreto. Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos estudos e compartilhe este vídeo. Ao fazer isso, você nos ajuda a levar esta mensagem de integridade a mais pessoas.